Aula sobre amenorreia, e eu vou dividir essa aula explicando, inicialmente dando uma passada na fisiologia, que a gente já viu na primeira aula, mas também falar um pouco sobre embriologia, porque essas duas áreas, entendendo essas duas áreas, a gente só consegue colocar exatamente o que está acontecendo e entender quais são as causas, as principais causas de amenorreia na mulher. Então vamos lá. Aqui, para lembrar só, o hipotálamo vai gerar GNRH, o GNRH vem na hipófise e libera o FSH e o LH, que vai para as gônadas. As gônadas vão produzir progesterona e estrogênio, e então vão agir na ovulação e no trato de saída, que vai descamar e gerar a menstruação, certo? Isso é o que acontece, o que acontece naturalmente. Tendo isso em mente, a gente pode falar de embriologia, certo? Então vamos lá. A mulher tem o cromossomo XX, o homem XY. Vamos começar por como que se desenvolve todo o aparelho reprodutor masculino. Bom, esse cromossomo, o Y, ele tem um gene que é o SRY. É esse gene que vai ser o importante na geração dos testículos. Os testículos, por sua vez, vão bloquear, vão gerar, na verdade, o hormônio antimileriano. E também vão gerar testosterona. Ok? Isso é muito importante. Vocês já vão ver o que é o antimileriano, o que ele vai fazer. Bom, a testosterona, a gente já sabe também que vai ser convertida em dihidrotestosterona, e é esse hormônio que vai me causar características secundárias masculinas, como por exemplo o pelo e a genitália externa. Então, esse hormônio é que vai desenvolver toda essa parte. A testosterona em si, ela vai ser responsável por gerar os órgãos internos, ou seja, os órgãos que provêm do ducto de Wolff. Ele vai gerar tanto o epidídimo quanto a próstata, enfim, toda a região interna do órgão reprodutor masculino. Então aqui a gente já pode ver essa importância. Vou deixar só descrito aqui que então são as estruturas do Wolff. Aqui é a genitália externa. E o que faz o hormônio antimileriano? Ele vai bloquear a diferenciação dos ductos milerianos, que são estruturas embrionárias primitivas da formação tanto dos ovários, das gônadas femininas e da parte do útero, da parte superior da vagina. Tudo isso é formado pelo embriologicamente anterior, né? É chamado de paramesonefro ou estruturas milerianas. E a mulher? O que acontece quando é uma mulher, quando é XX? Bom, quando é XX eu não tenho o gene SRI, então eu simplesmente vou desenvolver a parte dos ductos milerianos. Porque eu não tenho SRI, eu não tenho testículo, eu não tenho antimileriano me impedindo. O ducto de Miller, ele é um dos que a gente já conversou, forma o ovário. O ovário produz estrogênio, que é responsável pela genitália externa, feminina, ok? Outra estrutura que provém de Miller, né, é o útero, enfim, todas as estruturas. Então aqui eu posso entender que é um método muito mais passivo, o cromossomo XX. Ele não tem testosterona, ele não tem o gene SRI, então ele segue desenvolvendo os ductos milerianos, né, em útero, ovário e porção superior da vagina. O ovário gera o estrogênio, que vai então diferenciar toda a genitália externa feminina. E é isso. Bom, agora onde que estão as causas da amenorreia nesse processo todo? Vamos lá.
eu posso ter um problema no hipotálamo. Os problemas no hipotálamo mais importantes são a síndrome de Kalman. A síndrome de Kalman nada mais é do que essa falha aqui na progressão dos neurônios do hipotálamo para a hipófise. Então, aqui, essa falha na secreção do GNRH é a síndrome de Kalman. Ok? O que mais que eu posso ter aqui que vai bloquear o eixo do hipotálamo? Estresse, anorexia e atividade física intensa também vão desromper todo o ciclo de geração do GNRH, certo? Então, por isso que a gente vê algumas atletas aí treinando excessivamente, né, para campeonatos, acabam desrompendo aquela pulsatilidade do GNRH e acabam bloqueando todo o eixo. Então, aqui no GNRH, eu vou ter desde estresse, exercício e anorexia. Claro, gente, existem outras causas, né, que vão desromper o eixo, e existem múltiplos fatores de como o eixo é desrompido, mas o importante é entender que existe essa ação. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar, é claro, são os anticoncepcionais, eles também vão estar aqui bloqueando o eixo nessa fase. Bom, e com relação à hipófise, o que acontece na hipófise que pode me gerar uma amenorreia? A hipófise, principalmente, síndrome de Sheehan. O que é síndrome de Sheehan? Nada mais do que uma isquemia da hipófise. Acontece principalmente no pós-parto, se a mulher perde muito sangue, ocorre um choque hipovolêmico, que a gente chama, e essa região que já está engurgitada, que já está pronta para produzir vários hormônios, a prolactina, que é super importante nessa fase, pode sofrer essa consequência, pode sofrer uma isquemia desse choque hipovolêmico. O que acontece? Se eu tenho uma isquemia, se ocorre uma morte aqui dessa região da hipófise, o que eu vou perder? Eu vou perder não só o FSH ou o LH, eu vou perder também a ação do hormônio tireoidiano, certo? Eu vou perder também a ação da prolactina. E é aqui o mais importante sinal dessa síndrome. Por quê? Se ocorre principalmente em mulheres no pós-parto, eu não vou perceber a amenorreia, porque esse é o estado natural dela no pós-parto. Eu vou perceber a falta de leite, a falta de produção de leite. E é isso que vai dar o link dessa doença. Então, aqui eu vou ter, deixa eu colocar aqui, com relação à hipófise, né, síndrome de Sheehan. O que mais que eu posso ter nessa região? Posso ter um adenoma causando um efeito massa, compressão da hipófise. Posso ter um prolactinoma, que também é muito importante, um tumor produtor de prolactina. Então, eu vou ter vários sintomas relacionados à produção de leite e isso também vai desromper o eixo. Então, os prolactinomas também são uma causa de amenorreia. Amenorreia é secundária nesse caso. E nas gônadas? O que eu posso ter nas gônadas que vão me causar amenorreia? Essa é a parte mais complicada da aula, eu diria, que é a parte que integra com a embriologia. Bom, vamos por partes. Eu não falei que para eu gerar todo o aparelho reprodutor feminino eu preciso de um gene XX, certo? Então, se eu não tenho esse gene XX, eu vou ter problemas aí na geração. Eu posso dividir os problemas gonadais de amenorreia em disgenesias puras, ou seja, eu não formo a gônada, eu não tenho a formação do ovário, e problemas de hormônio ou receptor de hormônio. Bom, vamos por partes. Se eu não tenho XX, eu tenho o quê? Por exemplo, uma síndrome bem famosa que eu não tenho cromossomos XX, Turner, que eu tenho X0, ou seja, 45X0 no Turner, eu não vou ter a produção de um ovário. Então, Turner 45X0, eu não vou ter esse desenvolvimento. O Turner, eu não vou ter, então, a geração das gônadas. Eu vou ter uma gônada infita, que a gente chama. E também não vou ter outras características secundárias da geração de estrogênio. Então, eu não tenho desenvolvimento de seio, não tenho outras alterações que seriam femininas. Outra alteração importante aqui é a disgenesia gonadal pura. O que isso quer dizer? Eu tenho um gene XX, 46XX, normal. Porém, por algum motivo, eu não tenho a produção dos ovários. Isso pode acontecer
tanto, como eu falei, no XX quanto no XY. Por que isso acontece no XY? Porque ocorre aí uma falha na geração desse braço curto do Y na formação do gene SRI. E é esse problema que eu vou ter que vai impossibilitar toda a cadeia para gerar um aparelho reprodutor masculino e eu acabo gerando um feminino. Porém, com problemas, porque eu não tenho o gene XX, eu tenho o gene XY. Então, a digenesia gonadal pura seja ela XX ou XY, também causa esse problema. Aqui eu vou colocar sem o SRY, ou seja, não vai gerar aparelho reprodutor masculino, vai gerar feminino, só que ele não tem o XX, então isso não se completa. Quais são os outros problemas que eu posso ter, principalmente hormonais e de receptores, no receptor das gônadas, no receptor na produção de estrogênio, na produção de testosterona, porque aí que tem muita síndrome, mas tem 3 importantes que vocês precisam saber. Síndrome de Morris, síndrome de Savage e síndrome da deficiência do 5-alfa-redutase. O que acontece? Na síndrome de Morris, eu tenho uma deficiência do receptor de testosterona em tecidos periféricos. Como que isso vai acontecer? O Morris, ele é uma pessoa com XY, ele é um homem geneticamente, porém, ele vai apresentar várias características femininas. Para entender o que acontece, a gente parte daqui. Então, o Morris, se eu deixar aqui escrito, o Morris é um 46XY, ou seja, ele é um homem, só que ele tem insensibilidade androgênica. Ou seja, ele não tem receptor para o androgênio fazer o papel dele. O que acontece? Então, ele é XY, ele tem o gene SRI, ele gera testículo, ele tem o antimileriano, então eu não vou gerar estruturas millerianas. O que são estruturas millerianas? Útero, trompa, parte superior da vagina. Então, eu não vou gerar isso. Eu vou gerar testículo, sim. Porém, eu vou gerar testosterona, só que essa testosterona não vai conseguir chegar para desenvolver os ductos de Wolff. Por quê? Os ductos de Wolff não têm os receptores, certo? É uma insensibilidade androgênica. Eu não tenho receptor para aquele androgênio, eu não tenho receptor para testosterona. Eu não vou gerar Wolff, eu não vou gerar características, mas eu não vou gerar epidídimo, eu não vou gerar próstata, ok? E essa testosterona que é produzida, sim, porque o paciente tem testículo, ela vai ser convertida, o excesso, né? Vai ser convertido em estrogênio. O que estrogênio faz? Ele forma a genitália externa, não importa de onde ele vem, certo? Se ele vem do ovário, ele vai gerar a genitália externa. Se ele vem de uma transformação periférica da testosterona em estrogênio, ele vai gerar genitália externa, ele vai gerar desenvolvimento de seios. Então, é um homem, XY, com genitália externa feminina, com seios, porém sem útero, sem ovário e sem parte superior da vagina. Então, essa pessoa não menstrua. Isso é síndrome de Morris. Outra síndrome é, como eu falei, a deficiência da 5-alfa-redutase. Vocês lembram o que é a 5-alfa-redutase? Onde que ela está? Ela está na conversão de testosterona para dihidrotestosterona. Então aqui, se não ocorre essa conversão de testo para dihidrotesto, aqui na 5-alfa, certo? Isso aqui é bloqueado. A 5-alfa-redutase, então, vai bloquear a transformação da testosterona em dihidrotestosterona. Então, eu vou ter testículos, eu vou ter liberação de testosterona, só que eu não vou ter genitália externa masculina e eu também não vou ter pelos, né? Que é um dos fatores, que é das ações da dihidrotestosterona. Então, eu vou ter de novo um excesso de testosterona, uma superprodução de estrogênio a partir daqui, mesmas características externas femininas, só que a grande diferença aqui de fenotipo, né, para você olhar para o paciente e perceber a diferença, é que aqui na deficiência de 5-alfa-redutase eu vou ter sim a produção de pelos
E isso, no Morris, eu não tenho. Eu tenho pelos muito mais escassos, porque eu não tenho a testosterona agindo no meu periférico. E aqui eu tenho testosterona agindo no periférico, eu tenho produção de pelo sim. Mas o que eu não tenho é a genitália externa masculina. Então, deficiência de 5-alfa-redutase. Outra causa gonadotrófica de amenorreia é a deficiência de 17-alfa-hidroxilase, que é uma das causas de hiperplasia da adrenal. Aqui, não importa, o paciente pode ser cromossomicamente feminino, cromossomicamente masculino, o que vai ser desencadeado vai ser esse bloqueio, essa deficiência da 17-alfa-hidroxilase e uma redução, portanto, de androgênio e estrogênio. Então, aí vocês já entendem que eu não tendo androgênio nem estrogênio, eu não vou ter o desenvolvimento, não vou ter desenvolvimento folicular, não vai acontecer nada disso. Então, a deficiência de 17-alfa-hidroxilase, que está relacionada à hiperplasia de adrenal congênita, uma das causas, né? Ela atinge tanto meninos quanto meninas. Nos meninos, claro, eu vou ter uma genitália externa mais feminina ou muitas vezes ambígua, né? Porque eu tenho a diminuição da produção tanto de androgênio quanto de estrogênio, né? E na menina eu vou ter essa genitália, mas eu não vou ter a produção, a circulação do ciclo nos ovários. Uma última causa de amenorreia da parte das gônadas é a síndrome de Savage. O que é a síndrome de Savage? Essa é simples. A síndrome de Savage nada mais é do que uma insensibilidade ao estrogênio nos ovários. Ou seja, então eu produzo estrogênio, mas ele não é utilizado, ele não é captado, ele não desenvolve folículo, então nada acontece. Então, síndrome de Savage, eu vou deixar aqui que é 46XX, só para vocês saberem que não é um problema cromossômico, mas sim de receptor. E por último, as causas mais fáceis, né, de problemas de amenorreia são as alterações do trato de saída. O que eu posso ter aqui? Aqui, principalmente, existe uma síndrome que a gente chama de Asherman, que nada mais são do que sinéquias. Acontece principalmente depois de alguma cirurgia, né, uma cesárea ou alguma manipulação ali mais importante no útero, causando sinéquias. Essas sinéquias podem simplesmente bloquear o fluxo normal da menstruação. Sinéquias, pólipos, algum mioma muito importante que obstrua o trato de saída, tudo isso pode causar amenorreia, né? Pode causar amenorreia porque não há liberação do trato de saída, tá tudo certo aqui, mas não tem como sangue passar do útero para fora. Outra questão importante de amenorreia primária de causa de trato de saída, além de alterações anatômicas, né, que às vezes impedem a saída do material do endométrio, é o ímen imperfurado. O ímen imperfurado, mesmo princípio. Se eu tenho uma barreira ali, eu não consigo com que o sangue saia. E por último, claro, mais uma dessas síndromes, eu tenho a síndrome de Mayer-Rokitansky, que nada mais é do que uma agenesia dos ductos millerianos. O que são os ductos millerianos? Como a gente falou, vai formar ovário, vai formar útero, vai formar vagina superior. Se eu tenho uma disgenesia em todo esse processo, lá no começo da embriogênese, eu não vou ter essa geração dessas estruturas, eu vou ter uma amenorreia primária. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha clareado um pouco, principalmente essa diferenciação das síndromes que inicialmente pode parecer muito complexo, mas à medida que você entende isso na parte da embriologia, tudo fica muito mais claro. Então era isso, espero ter ajudado vocês.